pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai ver a continuação do conteúdo de função quadrática. Vamos ver o gráfico dela e alguns elementos em específico. Bom, essas são as orientações, né? Aula remota 12. Não esqueçam de enviar as fotos lá para a prof no Google Class. Então, a pergunta que fica é: como é o gráfico da função quadrática? Vocês já devem ter ouvido falar que o gráfico da função quadrática é uma curva denominada parábola. Mas o que é essa parábola? É essa curva aqui, por exemplo. Ó, aqui eu tenho duas funções. Essa aqui que está representada em azul, que ela está virada para cima, e essa aqui que está em laranja, que está virada para baixo, certo? E a função quadrática, ela tem esse formato, então, esse gráfico. Bom, mas onde é que a gente vê as parábolas no dia a dia, né? Quais seriam as aplicações? Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, jogando basquete, a curva da bola, né, forma uma parábola. Assim como jogar futebol. Quando o cara chuta lá pro gol, forma uma parábola. Nós temos também a parábola ao largar um míssil, que é essa aqui de baixo. E nós temos também quando eles vão lançar algum objeto. Essa curvatura, ela forma uma parábola. Agora vamos ver alguns elementos da parábola. Relembrando então, a função quadrática ela é caracterizada por essa lei de formação, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, que a gente viu na última aula. E vocês já devem ter relembrado um pouquinho lá do nono ano, né? Que a função quadrática, ela podemos dizer que ela deriva da equação do segundo grau, ela é bem parecida, né? A gente encontrava o x', o x duas linhas, então basicamente é a mesma coisa, só que a gente vai ver agora nas funções, aplicados nas funções. Bom, quais são os elementos? Aqui eu botei uma parábola, certo? Uma função, que é essa aqui, x ao quadrado menos 4x mais 3. A gente vai ver 4 elementos, que é a concavidade, o ponto que intercepta o eixo y e os zeros da função e o vértice, tá? Hoje nós vamos ver esses 3 primeiros aqui, e o vértice fica para a próxima aula. Bom, o que eu quero lembrar com vocês? Vamos lembrar que na aula passada a gente viu os coeficientes dessa função, né? Então aqui, quem que seria o a nessa função? O a seria o mais 1, que é o valor que está com o x ao quadrado, né? Ele não aparece, mas ele está ali escondidinho, ó. Se eu for colocar, ele vai estar aqui. O b é o valor que está com o x, então seria o menos 4. Eu tenho que colocar o sinal ali também. E o c seria o termo independente, o que está sozinho, que é o mais 3. Bom, por que eu coloquei esses valores? Para a gente relembrar e também para a gente falar um pouquinho desses elementos que vão ser determinados, então, por alguns desses coeficientes. Então, o primeiro elemento que a gente vai ver é a concavidade. A concavidade é o sentido em que a abertura da parábola está, se está para cima ou se está para baixo. Se dará pelo valor de A. Então, quando a gente olhar o valor de A, né, que é o valor que está com o x ao quadrado, a gente vai dizer se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Mas como assim? Bom, se o A for maior que zero, né, ou seja, positivo, ela é voltada para cima, esse primeiro exemplo. Agora, se o A for menor que zero, ou seja, negativo, ela vai ser virada para baixo. Bem simples, né? Se o A for positivo, virada para cima. Se o A for negativo, virada para baixo. Bom, olhando esse exemplo, eu posso ver que ela está virada para cima, né? Então, de fato, né? Aqui o A, ele é mais 1, ou seja, ele é positivo, então ela é voltada para cima. O segundo elemento que a gente vai ver é o intercepto do eixo y. O que seria isso, né? É quando a gente tem lá o gráfico, a gente tem o eixo y e é o ponto que corta o eixo y, certo? Onde a parábola passa. Então, ali está escrito, ó, as coordenadas do ponto em que a parábola correspondente intercepta o eixo y são 0 e c. O que significa isso? Bom, é o valor do c na função, né? Como a gente tinha lá na função afim, vocês lembram? Era o valor de b, né? Ou seja, o termo que fica independente, o que fica sozinho. E o valor do c na função quadrática, ele vai ficar sozinho. Então, é esse o ponto que corta o eixo y. Prof, não estou conseguindo entender. Vamos ver. Olha aqui, o eixo y está aqui, na vertical, certo? E aqui tem essa faixinha, ó, ponto em que intercepta, em que a parábola intercepta o eixo y. Bom, é nesse ponto 3 aqui, nessa bolinha aqui. Bom, se eu for olhar na minha função, o c é o mais 3. Vou botar aqui de vermelhinho para vocês verem, ó. Certo? Então, o c é o valor que vai cortar o eixo y, bem nesse ponto aqui. Então, na hora de montar o gráfico, é bem fácil. É só eu olhar o valor do c
que é o valor que corta o eixo y. Então, eu já tenho um ponto ali para determinar. Isso é muito importante de vocês anotarem aí no caderno. Por fim, o último elemento é o zero da função. Vocês devem lembrar que lá na função afim a gente também calculava os zeros da função, né? Tinha esse mesmo nome, que é basicamente encontrar o x quando o y é zero, né? O y ou a f de x que a gente trocava os valores, né? Então, é basicamente igualar a minha função a zero. E quando eu igualo essa minha função, agora a função quadrática, como ela é do segundo grau, eu vou ter duas raízes, ou seja, o x' e o x duas linhas, né? Para isso, né, vocês devem lembrar, a gente precisa calcular a famosa Bhaskara, né? Tem um outro jeito de calcular, mas por enquanto a gente vai ficar, como a gente está de maneira online, né? Vamos permanecer na Bhaskara que vocês já conhecem lá. E não esqueçam também que a gente precisa calcular o delta primeiro, para depois calcular a fórmula de Bhaskara, então. Para encontrar esse x' e x duas linhas. Se eu for olhar aquele meu mesmo exemplo, né? Aqui eu posso olhar o que seriam os zeros da função. É quando corta o eixo x na horizontal. Esse aqui, certo? Nesse caso, quem seriam os zeros da função? É o 1 e o 3, tá? São os valores de x' e x duas linhas. Mas como é que eu vou escrever? Eu vou escrever o valor do primeiro ponto, que é o 1,0, e do segundo, que é o 3,0, né? São dois pontos, então eu tenho que escrever separadamente, certo? Bom, agora nós temos dois exemplos aqui que a prof separou, que eles fazem basicamente as mesmas perguntas, para a gente praticar um pouquinho, né? Como é que a gente olha para essas funções e como é que a gente monta esse gráfico. Então, mais passo a passo, eu vou montar para vocês daí todas essas letras aqui para a gente fazer. Pessoal, aqui nós temos o primeiro exemplo, né? Essa aqui é a função e a primeira pergunta dizia o seguinte: a parábola possui concavidade para cima ou para baixo? Bom, vamos lembrar. Para dizer se ela é para cima ou para baixo, eu vou ter que olhar o a. E o a, nesse caso, vale menos 1, que é o valor que está com o x ao quadrado. Eu posso colocar 1 aqui na frente, né? Então, ele é menos 1. Como ele é negativo, então ela tem concavidade para baixo. Lembrem lá das definições, né? Então, ela é para baixo. A letra B falava o seguinte: qual o ponto que intercepta o eixo y? O ponto que intercepta o eixo y é o valor do c. Então, nesse caso, o c vale menos 12. Então, colocamos aqui menos 12. Mas ele pediu o ponto, né? Vamos escrever direitinho. O ponto seria 0 para x, vírgula, menos 12, né? Que é o ponto do y. E na letra C dizia o seguinte: quais os zeros da função? Ou seja, qual o valor que intercepta o eixo x? Bom, para eu encontrar os zeros da função, eu tenho que fazer, né, a f de x igual a 0. Então, eu vou ter que pegar essa função, que é menos x ao quadrado mais 8x com menos 12, e vou igualar a 0. Para isso, eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara, que eu tenho aqui, certo? Já tenho ela aqui. E eu tenho que fazer, então, nesse caso, o meu delta primeiro. Eu vou fazer o delta aqui, tá? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b ao quadrado seria o 8. Então, 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 12. Então, vamos lá. O delta, 8 ao quadrado é 64, tá? Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. E mais 4 com menos 12 vai dar menos 48. Tem que cuidar o sinal ali. E vamos ver aqui quanto que vai dar. Fazendo 64 menos 48 vai dar 16. Então, o meu delta, nesse caso, vale 16. E agora, vamos lá para a fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer aqui do ladinho, então, ela aqui, ó. Eu tenho que calcular o valor de x, que é menos b. Menos b, então, seria menos 8, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, sobre 2 vezes o a. 2 vezes o menos 1, tá? Então, vamos lá. X é igual a menos 8, mais ou menos a raiz do delta, já posso calcular. Raiz de 16 é 4, e 2 vezes menos 1 fica menos 2. Certo? Como eu já tenho, então, agora os valores, eu posso calcular o x' e o x duas linhas.
Por quê, gente? Porque eu tenho mais e menos, então vou calcular primeiro o valor positivo e depois o negativo, ou tanto faz a ordem, né? Então, vai ficar menos 8 com mais 4 sobre menos 2. E o outro vai ficar menos 8 com menos 4 sobre menos 2, tá? Então, vamos lá. Menos 8 com mais 4, ó, o 8 ele é maior, então ele em módulo, né, sem o sinal ele é maior. Então, eu vou ter um resultado negativo aqui. 8 com menos 4, sobra 4 e o menos 2 aqui. Menos com menos vira mais e 4 dividido por 2 fica 2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o de baixo, cuidando do sinal. Menos 8 com menos 4, eu somo, fica menos 12, porque os dois são negativos. E menos 2 embaixo. Agora, menos com menos dá mais, 12 dividido por 2 dá 6. Então, aqui é o meu ponto, os meus zeros da função. Como é que eu vou colocar essa resposta? Eu vou colocar, então, vou botar aqui resposta. Os zeros da função é o mais 2,0 e o mais 6,0. Então, aí estão os meus valores. Pessoal, agora nós temos a letra D, né? Que a letra D falava o seguinte: faça um esboço do gráfico. Então, eu anotei aqui as informações que a gente tirou da letra A, B e C, as raízes, o ponto C, e ela é virada para baixo. Então, nós temos que marcar esses pontos, né? Ali nas raízes, ó, 2 e 0 seria nesse ponto aqui. A prof fez o gráfico, os eixos aqui de 2 em 2, tá? 2, 4, 6, 8, porque para não ficar muito poluído, né? E pra gente conseguir visualizar bem, tá? E o outro ponto é o 6 e 0. Então, 6 para x não sobe, fica ali. Então, lembrando, as raízes sempre ficam no eixo x. E a gente tem agora o ponto C. O ponto C é onde ele corta o eixo y. Então, é aqui, que seria lá no 0 e menos 12, lá embaixo. Então, aqui eu posso construir o esboço do meu gráfico, tá? Ainda falta ver, a gente vê o tópico dos vértices, mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Então, a parábola, ela é virada para baixo. Então, basicamente, ela tem esse formato, né? Passando pelos pontos. E agora eu tenho que passar nesse ponto aqui embaixo. Ela tem que cortar bem certinho. Não ficou muito bom, né? Ali no final. Mas aí eu posso dar uma ajeitadinha assim, só para ela dar a ideia de que ela vai cortar lá embaixo. E ela sempre faz essa abertura, né? Então, basicamente, ela é nesse formato aqui. Por exemplo, 2, que basicamente são as mesmas perguntas, né? Só que mudando a função. Eu já coloquei aqui quem são os coeficientes para adiantar um pouquinho, né? Então, o valor de A é o 1, o valor de B também é mais 1 e o valor de C é menos 6, tá? Então, a letra A diz o seguinte: a parábola possui concavidade para cima ou para baixo? Bom, o valor de A é positivo, então ela é para cima. Na pergunta B dizia: qual o ponto que intercepta o eixo Y? É o valor de C, né? Então, nós temos que botar no formato 0, menos 6, que é bem onde ela vai cortar. E a letra C pedia quais são os zeros da função. Os zeros da função, então, eu vou ter que calcular a fórmula de Bhaskara. Vou calcular o delta primeiro, que é b ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Vamos ver quanto que vai dar. 1 ao quadrado é 1. E menos 4 vezes o menos 6 fica mais 24. E 1 com mais 24 fecha 25. Então, aqui eu já tenho o meu valor do delta. Agora, eu preciso fazer a Bhaskara mesmo, né? Encontrar o valor de x. Então, vamos lá. Vai ficar menos b, menos 1, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes o a. 2 vezes o u. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz de 25 eu já posso organizar, que é 5. E 2 vezes 1 é 2. Então, aqui eu vou poder calcular o x' e o x duas linhas. Opa, botei o x duas linhas ali em cima. É uma linha só. Isso. Agora sim. Então, vamos lá. Menos 1 com mais 5 sobre 2. E esse aqui troca o sinal. Menos 1 com menos 5 sobre 2. Então, vamos ver. O primeiro. Menos 1 com mais 5, ó, eu tenho que fazer 5 menos 1, que vai dar 4 sobre 2. E 4 dividido por 2 é 2. Agora,
Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Eu somo porque os dois são negativos. E menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, essas são as minhas raízes. Eu vou colocar a resposta aqui, que é 2 e 0 e menos 3 e 0. São essas as raízes que vai cortar o eixo X. Agora temos que fazer o gráfico na letra D. A letra D diz o seguinte, faça um esboço do gráfico. Anotei aqui as informações necessárias para a gente fazer e vamos botar os pontos, né? Então, é o ponto 2 e 0, que seria aqui no X, e eu tenho o ponto menos 3 e 0, aqui também. E ele vai cortar lá no 0 e no menos 6, que é onde corta no Y, o valor de C, lá embaixo. Vamos lá. E ela é virada para cima, então eu já sei o formato que ela vai ter, ela vai ser virada para cima aqui. Então, vamos lá puxar essa parábola. Vai vir aqui, vai passar lá no menos 6 e vai subir lá no 2. Então, ela tem esse formato aqui, né? Ela segue do menos 3, passa no menos 6 e sobe no 2. Tá feita a nossa parábola, então. Eu desejo a todos vocês uma boa semana. Façam os exercícios e não esqueçam de participar da aula de dúvidas no Meet, que a prof vai fazer os exercícios que vocês tiverem mais dúvidas então. Um abraço e até mais!